Graças a Deus. Curve a sua cabeça. Peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele continue ministrando ao nosso coração. Que a palavra do Senhor venha nos confortar nesta noite, venha nos direcionar. Senhor, fala conosco. Estamos prontos para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, ao nosso coração. Senhor, tira tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, nos direciona. Olha, Senhor, por essa nação, olha pela nossa casa, pela nossa família. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, Lucas, capítulo de número 18. Este é um capítulo bem propício, em tempos de perseverança. Diz assim a palavra: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Podeis tomar assento. O dever de orar e nunca desfalecer. Há momentos que nós pensamos: mas vale a pena continuar orando, estamos buscando. Mas Jesus, Ele dá esse ensinamento mostrando que uma viúva, ela batia a porta de um juiz todos os dias e pedia para que ele fizesse justiça contra os seus adversários. E em determinado momento aquele juiz, ele se depara com tanta insistência que ele diz: eu vou fazer justiça a essa mulher. E Jesus, Ele diz: e Deus não fará justiça com os seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? É a pergunta que nós devemos nos fazer hoje. Deus não fará justiça? Será que Deus não está ouvindo as nossas orações? Será que Deus não está ouvindo o nosso clamor? Deus não fará justiça aquele que clama a Ele de dia e de noite? E Jesus disse: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que ainda haverá fé na terra? Será que ainda estaremos vivenciando esta fé em nosso Senhor? Temos um chamado, ainda pela manhã a palavra nos levava a voltarmos a Deus. Somos escolhidos, somos separados de Deus. Não devemos abandonar o nosso chamado, não devemos abandonar o nosso dever de oração. Nosso chamado é um chamado de martelo. A palavra é um martelo e devemos continuar batendo, continuar pregando, continuar ensinando. O nosso chamado, ele é para pregarmos a palavra em tempo e em fora de tempo. Não é uma busca pela popularidade, mas uma unção de perseverança. O que mais precisamos nesses dias é a perseverança, continuar crendo, continuar confiando, continuar buscando ao Senhor. A unção apostólica tem muito a ver com perseverança. Quando nós temos uma unção apostólica, uma igreja apostólica,
ela está chamada a uma perseverança, não desanimar por nada, não voltar atrás, não tirar a mão do arado, não parar de orar, não parar de profetizar, não parar de crer, enfrentar a morte e continuar vivo. Esse é o nosso chamado. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado aos nossos corações. O apóstolo Paulo, ele enfrentava a apostasia, enfrentava os falsos apóstolos, os cultos centrados em homens. Tudo isso o apóstolo Paulo, ele enfrentou nos seus dias. E ele diz: as glórias que muitas vezes nós ouvimos hoje são para os homens, as palmas são para os homens, as ofertas são para os homens, os falsos profetas se apresentam como eu sou, eu fiz, eu tenho, mas nós temos que perseverar na palavra do Senhor, perseverar na busca dos milagres, da prosperidade, da bênção. Paulo enfrenta a falsidade se apresentando, ele se apresenta como o cooperador. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre o seu chamado, sobre a fidelidade do seu ministério, capítulo 6 de 2 carta aos Coríntios, ele diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Que vocês não recebam a graça de Deus em vão. Nós não somos merecedores da graça de Deus, mas eu digo que a graça de Deus, ela não é de graça. Foi um alto preço, foi pago um alto preço pela nossa vida, para que nós estivéssemos sendo escolhidos como luz, como sal para o mundo. Então ele diz: e nós cooperando, nós somos o quê? Um cooperador de Deus. Nós estamos aqui para cooperar, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. E ele diz para não fazermos a obra de Deus em vão, que não recebais a graça de Deus em vão. Então não faça a obra de Deus em vão. O que nos cabe fazer nesses dias? Orar, buscar a presença de Deus, não esmorecer, não abaixar as mãos, não voltar atrás, continuar. Versículo de número 3, ele diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Nós somos chamados a guerras pessoais, nós somos chamados a nos apresentar para guerrear, para entrar em rebeliões, mas esse não é o chamado da igreja. O chamado da igreja é pregar a palavra, é levar a palavra, é confiar, continuar orando, continuar determinando. E a pergunta que Jesus diz é: será que Deus não nos fará justiça, aqueles que oram de dia e de noite? Qual é a nossa arma? A nossa arma poderosa é a oração. Nós temos que continuar orando, temos que continuar ministrando. Estamos lutando não contra homens, não contra autoridades, nós estamos lutando contra principados e potestades. Nós temos que entender que nós entramos em uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual que domina essa nação, e a única maneira é buscarmos em Deus, buscarmos direcionamento em Deus. Versículo 4 ele diz: antes como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Antes como ministro de Deus, nós temos que nos tornar recomendáveis na paciência, aflições, necessidades. A primeira coisa que Paulo traz é perseverança, paciência, perseverança.
Nós temos que continuar buscando em Deus, temos que confiar em Deus, temos que orar, cuidar da nossa casa, cuidar principalmente do nosso chamado. Ainda pela manhã a palavra era sobre Jonas. Jonas, ele é chamado por Deus, e a primeira coisa que ele faz é se afastar de Deus. É um tempo que nós não podemos nos afastar de Deus. A palavra vem a Jonas, chamando Jonas para uma missão, levar a palavra a um povo terrível, a um povo que não queria saber de perdão, não queria saber de Deus. E Deus chama Jonas e diz: olha, vá a essa terra e fala do meu amor para com eles. E Jonas, ele diz: não, eu vou para outro lugar. Assim é a igreja hoje. Nós estamos sendo chamados a continuar na oração, buscar em Deus, confiar em Deus, crer na justiça de Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ainda que aos nossos olhos Deus esteja demorando, ainda que aos nossos olhos pareça que Deus não está agindo. Mas o nosso dever é continuar orando, continuar profetizando, continuar determinando, crendo na palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele nos traz o ensinamento, como conviver com tudo isso que nós estamos vivendo, como conviver com perseguições, com lutas, com palavras contrárias. O apóstolo Paulo é aquele que ele mudou de lado, ele era visto como alguém que tinha traído o sistema, e ele estava agora ao lado de Jesus. Então ele sofria perseguição daqueles que eram seus amigos antes, e a desconfiança daqueles com quem ele andava. Quando o apóstolo Paulo, ele chega pregando a palavra, muitos que eram de Jesus diziam: não podemos confiar nele, ele era da outra parte. Mas agora ele enfrenta ataques de todos os lados, mas ele se posiciona, ele diz: somos apenas cooperadores, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, e não podemos fazer a obra de Deus em vão. Então ele nos traz que devemos estar firmes na palavra. Versículo 7 ele diz assim: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Versículo 8 ele diz: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Ele está falando do seu ministério. Ele diz: olha, não importa se me honram ou me desonram, mas eu tenho habilidade para estar levando a palavra, e essa habilidade não são conhecidas na terra. Versículo 9 ele diz assim: como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, eis que vivemos, como castigados e não mortos. Tem muitas coisas que os homens, eles não vão entender, eles não compreendem, mas nós temos habilidade. Não precisamos sermos conhecidos dos homens, porque nós somos conhecidos de Deus. Quando você dobra o seu joelho, quando você clama a Deus, os céus estão te observando. Quando você pede por justiça, os céus estão te observando. Quando você clama pela sua casa, o céu está te observando. Quando você usa a palavra da verdade, quando você busca o poder de Deus pelas armas da justiça, não as nossas próprias armas. Muitas vezes nós queremos usar as nossas próprias armas. A nossa guerra não é contra sangue e não é contra carne. A nossa guerra é contra principados e potestades. Quando a igreja, ela dobra os seus joelhos, não há quem resista. Deus fará justiça nesta nação. Deus fará justiça
nesta nação. Ainda hoje pela manhã ministrava a igreja e dizia: não é pela igreja, não é por mim, mas é pelo nome do Senhor. Se algo foi difamado nesta nação, foi o nome do nosso Senhor. Zombarias e tantas coisas contra o nosso Deus. O Senhor fará a sua justiça. Não é por você, não é por mim, é pelo nome dEle. Muitas vezes nós queremos tomar as nossas próprias armas nas mãos, mas Paulo ele diz: olha, vá com a palavra da verdade. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Que justiça? Humana? Não, a justiça de Deus. Deus fará justiça. Deus não deixará os seus desamparados. Algo que Deus tem falado ao nosso coração: não fiquem quietos, Deus cuidará de ti, Deus cuidará da tua casa, Deus cuidará dos teus negócios. São tempos de confiar em Deus, são tempos de buscar em Deus, confiar em Deus, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas sempre mais enriquecidos. Não é tempo de desespero. E muitos como nada tendo e possuindo tudo, como contristados, mas sempre alegres. A igreja não pode baixar a sua cabeça, como família não abaixa a sua cabeça, sempre olhando para frente. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor te guarda. O Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. São dias que o nosso coração está apertado, são dias que nós não sabemos como agir, como fazer, mas o ensinamento é: não pare de orar, não pare de crer, não pare de confiar. Confia em Deus, entrega ao Senhor, confia ao Senhor o seu caminho, e Ele tudo fará. Confia em Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Mas passarei as visões e as revelações do Senhor. E ele vai falando sobre aquilo que Deus tinha mostrado a ele, aquilo que Deus mostrava para o seu ministério, aquilo que Deus estava guardando, livrando ele de todo mal. E ele reconhece que Deus o guardava em cada momento, que Deus estava com ele a cada momento. Então Paulo, ele tinha tudo para desanimar, ele tinha tudo para voltar atrás, mas ele continuava pelas visões e as revelações do Senhor. O que nós devemos receber nesses dias? As visões e as revelações do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias. Se passar pelas águas, estarei convosco. Se passar pelo fogo, estarei convosco. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem está conosco. Confiar em Deus, confiar na sua palavra. Então o apóstolo Paulo, ele sabia que o Senhor estava com ele. Versículo 7 do capítulo 12, ele diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que te desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Em mim habite o poder de Cristo. Paulo, ele sofria ataques, perseguições, lutas.
Todos os dias o inimigo vinha e lhe esbofeteava o rosto. Ele pedia ao Senhor para que tirasse aquilo, livrasse ele daquele mal. Mas a palavra do Senhor qual era? A minha graça te basta. Tudo isso que está se levantando, a graça do Senhor supre todas as nossas necessidades. Confie em Deus, continue orando, continue buscando, continue clamando por justiça, continue clamando por misericórdia, continue clamando por proteção. A graça do Senhor, ela vem sobre nós e nos guarda e nos livra de todo mal. Se você entender isso, tudo vai mudar. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraco nós olhamos para nós e nos reconhecemos fracos, mais forte nós somos, porque buscamos em Deus. Quando eu olho para mim mesmo, muitas vezes eu penso, como eu vou agir? Como eu vou fazer? E eu vejo a minha fraqueza. Mas na minha fraqueza, eu me apego à palavra de Deus. O Senhor fará justiça. O Senhor abençoará. O Senhor guardará os seus. O Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Na minha fraqueza, eu me fortaleço, porque Deus está conosco. Deus é o nosso guarda e Deus é a nossa proteção. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Apóstolo Paulo, ele reconhece as suas fraquezas. Ele reconhece que há momentos que ele se sente muito fraco. Mas a palavra vem para ele e diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não pense que você é fraco, não pense que você está sozinho. É um tempo de perseverança, é um tempo de continuar a buscar o Senhor. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É a parábola que Jesus ensina: nunca desfalecer, nunca desanimar, nunca se dar por vencido. O inimigo só nos vence quando nós declaramos derrota. Não declare derrota. Nós somos mais do que vencedores em Deus que nos fortalece. Eu tudo posso em Deus que nos fortalece. Nós podemos vencer. Ah, mas o inimigo está furioso. O inimigo sempre esteve furioso, porque ele sabe que nós somos mais do que vencedores. A nossa irmã Thaís cantava e ela dizia: o inimigo já é derrotado, o nosso inimigo está debaixo dos nossos pés. Não declare derrota, nós somos mais do que vencedores. O Senhor aperfeiçoa as nossas fraquezas, Ele nos fortalece. Tome as armaduras da fé, se revista delas, e vamos continuar o quê? Crendo. Deus fará justiça aos seus escolhidos. A palavra do Senhor nos diz que há uma diferença de quem serve e de quem não serve. Nós que estamos servindo ao Senhor, seremos guardados, protegidos pelas suas mãos poderosas. Não temas, Deus está conosco. Você crê nessa palavra? Continue orando, continue profetizando, continue crendo. Não abra mão da confiança em Deus. Deus nos dará a vitória. Confia em Deus. Curve a sua cabeça, fale com Deus nesse momento. Toda inquietação, tudo aquilo que se levanta para roubar a tua paz, roubar a tua alegria. Ouça as palavras de Paulo.
nós somos apenas cooperadores. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nós estamos a serviço do reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós não somos deste mundo. O Senhor tem preparado algo para nós. Nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Enquanto a igreja estiver aqui, Deus está olhando por essa terra. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Confia no Senhor. O Senhor guarda a tua casa. O Senhor guarda o teu deitar e o teu levantar. Confia em Deus. Toda inquietação, tudo aquilo que não provém de Deus, caia por terra. O Senhor tem palavras de bênção sobre você. É um ano de bênção, é um ano de purificação. O Senhor tem nos falado que esse ano estará nos purificando, estará nos valorizando mais, estará nos valorizando. Todo mal, tudo aquilo que não provém de Deus será retirado do meio de nós, será retirado da nossa casa. Toda malícia, toda contenda, toda intriga, toda artimanha de Satanás, para que nós viéssemos sermos desprezados, seremos lavados, limpos, purificados. O Senhor entra conosco num processo de limpeza, de purificação. A prata, quando é purificada, ela tem um valor elevado. O Senhor quer elevar a tua vida. O Senhor nos fará valer mais. Um de nós vale por 1000, 2 de nós vale por 10.000. Creia nisso. Confie em Deus. Não pense que está só. O Senhor está conosco todos os dias. Senhor, derrama sobre a tua igreja, Pai. Senhor, tira toda inquietação. Senhor, oramos por esta nação nesta noite. Senhor, mais um dia de inquietação nesta nação. Senhor, pedimos a tua misericórdia. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha fazer justiça nesta nação. Senhor, não permita nenhum mal, Senhor. Não permita que o inimigo, ele venha, Senhor, derramar sangue inocentes. Senhor, guarda, Senhor, a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos negócios. Senhor, que possamos continuar trabalhando, continuar em paz, continuar levando a tua palavra em paz. Senhor, tira, Senhor, todo o intento do mal, toda obra de feitiçaria, toda obra contrária, todo ódio, todo rancor que tem se levantado, caia por terra. Senhor, ouça a oração da tua igreja, ouça a oração do justo, Pai. A tua palavra diz que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Senhor, nessa noite nós oramos por essa nação. Senhor, olhe, Pai, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia, traga sabedoria aos que estão no governo, traga sabedoria aos líderes, traga sabedoria, Senhor, ao povo. Senhor, que possamos continuar sendo uma nação de paz. Todo intento maligno caia por terra. Todo intento maligno caia por terra. Senhor, em teu nome nós declaramos a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor?